Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, 1 Samuel 31, o suicídio de Saul. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então o Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mata-me com ela, senão sofreria a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seus escudeiros e todos os soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando sua cidade. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia dos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Asteroide e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Beade ficaram sabendo o que o filisteu tinha feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Baçá e baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sezã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Primeira Crônicas, seus filhos e seus filhos. Mataram Jonatas, Abinadab, de Malquissua, filho de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que seus flecheiros o alcançaram e o feriram grandemente. Então Saul ordenou aos seus escudeiros: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazer. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando os escudeiros viram que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira Saul e seus filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiro por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus descendentes e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e o levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte de Boa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra, os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. E ele perguntou: quem é você? Sou Amalequita, respondi. Então ele me ordenou: venha, aqui mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao sofrimento. Peguei a coroa e o bracelete dele
e trouxe a ti, meu Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.